Nessa semana, uma foto vinda de Portugal ganhou grande repercussão nas redes sociais. O presidente do país, Marcelo Rebelo, foi visto fazendo compras em um supermercado de Cascais, a oeste de Lisboa, de máscara e de bermuda. O mandatário português não era acompanhado por seguranças e respeitava o isolamento social na fila do caixa. Um bom exemplo que ilustra como Portugal está se saindo bem durante a pandemia do coronavírus. O país entrou nessa semana na segunda fase do processo de desconfinamento, com a abertura de escolas e de restaurantes. E a gente vai agora até Lisboa conversar com a nossa colega jornalista Leda Letra para saber mais sobre o fim da quarentena em Portugal. A Leda, que por muitos anos também trabalhou na Rádio ONU em Nova York. Bom dia, Leda. Obrigado mais uma vez por estar aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, Thiago, é um prazer falar contigo novamente. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rede Jovem Pan, tudo bem? Tudo bem. Como é que está a sua rotina, a volta ao trabalho, as pessoas saindo de casa, as pessoas voltam, claro, ressabiadas, com medo, mas o país, em relação à questão do coronavírus, o país se saiu bem, não se saiu, Leda? Acho que sim, Thiago. Como a gente já falou outras vezes aqui na Rede Jovem Pan, Portugal tem sido um exemplo, né, de combate ao coronavírus, porque a população toda respeitou a quarentena, a população resolveu fazer a quarentena voluntária lá atrás, no começo de março. O governo, logo quando os primeiros casos começaram a surgir, resolveu colocar o país em estado de emergência e já não estamos mais em estado de emergência há 2 semanas. Estamos agora num estado de calamidade e na segunda-feira iniciou-se o que é a chamada aqui em Portugal da segunda fase do desconfinamento. O que isso significa? Retorno das aulas para os alunos do 11º e do 12º ano, que seria equivalente aos últimos anos do ensino médio aí no Brasil, e retorno também das crianças de até 3 anos de idade para as creches. Restaurantes puderam reabrir as portas desde segunda-feira, mas respeitando o limite da capacidade, com no máximo 50% da capacidade de lotação. Como vocês veem aí nas imagens também, os quiosques, as chamadas esplanadas aqui em Portugal também passam a receber clientes desde segunda-feira. Então, aos poucos, a vida vai retornando sim ao normal. E tem muita gente andando na rua, ó, claro que todo mundo ainda de máscara, respeitando o distanciamento social. A rotina, o dia a dia, as pessoas, os escritórios ainda estão fazendo uma espécie de rodízio de funcionários, ainda tem muita gente trabalhando em home office. Sim, muita gente ainda trabalhando em home office, que é que eles chamam de teletrabalho, porque nem todas as empresas podem reabrir suas portas. Por exemplo, lojistas, né? As lojas de até 400 metros quadrados puderam reabrir as portas também na segunda-feira. Então, muita gente ainda, principalmente os escritórios, não é que a vida voltou totalmente ao normal. O retorno aqui está sendo aos pouquinhos. Eu vejo que existe mais movimento nas ruas, mas muito fraco esse movimento, com aquele movimento que a gente estava comparado, não é? Até porque Lisboa é uma cidade que recebe muitos turistas, esses turistas desapareceram por completo desde março, então eu vejo ainda que os transportes públicos estão bem mais vazios. É importante lembrar que existe multa. A multa aqui em Portugal varia de 120 a 350 euros para quem não usa máscaras nos transportes públicos. É obrigatório usar máscaras para entrar nos supermercados, como até vimos o próprio presidente do país dando o exemplo, mas um movimento bem mais fraco, sim, nas ruas, Thiago. E muitos pais ainda com receio de fazer com que os filhos voltem à escola. Por exemplo, nas creches, esse retorno não é obrigatório, eu falo até mesmo por experiência na escola onde minha filha frequenta. Muitos pais decidiram que não vão mandar as crianças de volta para a creche ainda. Entendi. Agora, em relação ao sistema de saúde, e será que Portugal deu conta da demanda? Foram abertos hospitais de campanha também? Como é que foi essa tentativa de Portugal de dar conta também da demanda em relação aos doentes? Foram abertos sim, se eu não me engano, na semana passada o Público trouxe até uma reportagem falando que alguns hospitais de campanha nesse momento não estavam nem sendo utilizados. Para o pessoal que nos assiste ter uma ideia, ou que nos escuta ter uma ideia, Portugal tem quase 30 mil casos de Covid-19, cerca de 1.200 mortes desde o início da crise aqui no país em março, e esse aumento tem sido todos os dias, né? A Direção-Geral da Saúde faz um novo balanço, esse novo balanço sempre mostra um aumento de
cerca de 0,80%, 0,60% nas últimas 24 horas. Então, eu diria que na última semana ou nos últimos 10 dias, o aumento de casos aqui de Covid-19 nunca tem sido acima de 1%, o que é um sinal que o país continua no bom caminho. Oledi, só para fechar, em relação à testagem, a testes, aqui no Brasil há grande discussão, que nós não sabemos a real dimensão ainda dessa crise, porque não são testes, não são feitos testes suficientes. Nas últimas semanas melhorou um pouco essa situação, mas e aí em Portugal, a testagem das pessoas? Olha, aqui a recomendação da Direção-Geral da Saúde a partir dos primeiros sintomas, existe um número, né, para a pessoa ligar, um número do Sistema Nacional de Saúde, e dependendo daqueles sintomas, e se não forem super graves, é recomendado o confinamento em casa, ou seja, a pessoa faz o isolamento e não é testada, mas existem sim os testes nos hospitais. Eu me lembro que no início da crise, aqui em Lisboa, foram criados 2 drive-thrus, ou seja, a pessoa dirigia o carro e era testada, então a gente não me lembro de ter assim casos de faltar testes. Claro, os laboratórios particulares que viram um aumento da demanda, até porque muitas pessoas, se tem receita médica, tem plano de saúde particular, pede para o médico fazer, existe uma alta demanda e claro, a demora também no resultado desses testes, mas a situação aqui é bastante diferente daquela que a gente está vendo aí no Brasil, Thiago.